Bezerra Hashem, da Vav, Tratado de Tmurá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos da Fei Amud Bet, na última linha, Verem Magdish Tmimim Lebedek Abai. Estamos no meio de uma discussão entre Abai e Rava. A discussão é o seguinte: a Torá proíbe alguma coisa, por exemplo, e a pessoa fez isso. Será que esse ato funciona ou não funciona? Ou seja, um ato normal que é considerado tem consequências, é levado em conta. Será que um ato proibido também funciona, tem as suas consequências? Ou não? Fala Abai que sim, diz Rava que não. Rava diz: um ato proibido não funciona, não tem consequências. Porque a pessoa é castigada, porque ele transgrediu uma ordem de Hashem. Mas o ato por si só é como se não aconteceu. Esse é o debate entre Abai e Rava. Fala Rava, uma vez que a pessoa não tem autoridade de fazer alguma coisa que a Torá proíbe, se ele fez, esse ato não é considerado que aconteceu e não tem consequências, mas a pessoa é castigada porque ele transgrediu a ordem de Hashem. E Abai diz: um ato proibido que a pessoa fez funciona, tem consequências. Agora, a gente viu vários casos no show passado sobre isso, vamos ver mais ainda e vamos concluir essa sugya. Então pergunta Rava: se a proibição de santificar para o tesouro do Bet HaMikdash um animal válido para o sacrifício. O animal válido para o sacrifício que a pessoa vai santificar, deve santificar como sacrifício. Os animais que são santificados para o tesouro do Bet HaMikdash só podem ser animais defeituosos, animais que não servem para o sacrifício. A pessoa santificou um animal válido para o sacrifício, mas ele santificou para o tesouro do Bet HaMikdash, para o Bedek Habayit. A Torá diz: um animal defeituoso deve ser santificado para o tesouro, não um animal tamim, um animal válido para o sacrifício. Vetania, e fala a Braita sobre isso. Fala a Braita: a pessoa santificou um animal desses, mesmo que ele pecou, a santificação valeu, o animal pertence ao tesouro do Bet HaMikdash. Então, Tiufta de Rava, isso não é como Rava. Rava disse: um ato proibido não funciona. E aqui você vê que essa santificação proibida funciona. Amar lá Rava. Rava vai responder: Mimakom shenitrabu baalei mumin legabe mizbeach, nitrabu tmimim lebedek habayit. Vimos no show passado e vamos ver também na sequência. Se a pessoa tem um animal defeituoso, ele não pode santificar esse animal como sacrifício. Uma vez que esse animal não pode ser sacrificado, não deve ser santificado como sacrifício, seria defeituoso. E a gente viu no show passado que se ele santifica, a santificação vale. O pastor diz: o sacrifício não vale, é um animal defeituoso e inválido para o sacrifício, mas a santificação desse animal valeu, o animal é santificado. Então fala o que se vê daqui, que uma santificação proibida funciona. Aqui também, um animal válido para o sacrifício que foi santificado para o tesouro do Bet HaMikdash, mesmo que uma santificação proibida, funciona. Continua a ver Gezer. Traz a Gemara a lei do roubo. De Rahman amar lo tigzo. A Torá proíbe roubar. Vetnan fala Mishnah: agozel etzim be'asam kelim, tzemer be'asam gadim. O ladrão roubou madeira e transformou a madeira num utensílio, por exemplo. Então ele fez o shinui, transformou a madeira em outra coisa. Meshalem que já está lá. Fala Mishnah em Baba Kama: o ladrão é dono do utensílio e tem que pagar pela madeira que ele roubou. Uma vez que ele transformou a madeira em utensílio, não tem mais madeira, agora é um utensílio. Então ele fica com o utensílio, ele paga pelo que ele roubou, paga o valor da madeira na hora do roubo. O que se vê? Tiufta de Rava, não como Rava. Rava diz: um ato proibido não funciona. Aqui o ladrão roubou e fez um utensílio, isso é proibido, isso funcionou. Ele fica com o utensílio. Conforme Rava, a gente não deveria dar bola para esse ato de transformar em utensílio, porque é um ato proibido. Ele deveria devolver para a vítima do roubo o utensílio. Uma prova contra Rava seria que o ato proibido funciona, e Rava disse que não. Lá é diferente, lá também é uma exceção. A Torá diz: o ladrão paga a Sher Gazal, como a hora do roubo. Ele roubou madeira, devolve madeira.
Se ele transformou a madeira num utensílio, já é outra coisa, já não é mais como a hora do roubo. Teve o shinui, teve uma transformação. Então, a Torá veio dizer, o ladrão fica com o utensílio e devolve para a vítima o valor da madeira como na hora do roubo. Então lá também lá é diferente, a Torá tem um passo para isso. O Abai, agora, Abai já sabia que um ato proibido funciona. Então, ele já sabia que o ladrão, transformando em utensílio, vai ficar com o utensílio. Então, o que o Asher Gazal veio dizer? Asher Gazal me bailei, Agzero shelo mosif chomesh, Agzero shel aviv eno mosif chomesh. Fala Abai, uma outra lei. O que a Torá fala Asher Gazal é com relação à lei do chomesh. Em resumo, a pessoa roubou, foi acusado de roubo e jurou que não roubou. Jurou em falso. Depois ele confessou que ele roubou. Ele tem que pagar pelo roubo, devolver o que ele roubou ou pagar o valor do que foi roubado. Tem que pagar uma multa, chomesh, 25% do valor do roubo ele tem que dar para a vítima e tem que trazer um sacrifício de achar. A Torá vai dizer Asher Gazal, essa lei dos 25% é só se ele roubou e ele jurou em falso. As duas coisas. Aí ele paga os 25% a mais, ele paga o chomesh. Mas se a pessoa roubou, faleceu e o herdeiro jurou que isso não é roubado. Ele sabia que era roubado. Ele jurou que não é roubado, depois ele confessou. Nesse caso, uma vez que ele não roubou e jurou em falso, não foi ele que roubou, o pai dele roubou. Então, ele não acrescenta os 25%, mesmo que ele jurou em falso. Isso que aprende o Asher Gazal. Vale Mashkon traz a lei do penhor. De Rahman Amar, Lotavoy Betol Avoto. A Torá diz, se o credor empresta dinheiro ao devedor e quer receber um penhor, um mashkon, o devedor tem que escolher qual vai ser o penhor. O credor não pode pegar um penhor contra a vontade do devedor. Fala a Mishnah, fala a Mishnah, incluindo um caso que o credor pegou um penhor à força do devedor, digamos que ele pegou o pijama do devedor. O devedor não queria dar e ele pegou o penhor, pegou esse pijama. Então fala a Mishnah, o credor tem que devolver o pijama a cada noite para o devedor, para que ele possa usar à noite e de dia o penhor volta para o credor. Assim também, se o credor pegou um instrumento de arado que o devedor precisa para arar o seu campo, o credor tem que devolver o arado para o devedor de dia, para que ele use, e à noite isso volta para o credor. Então se vê que essa cobrança proibida do penhor funciona, o credor fica com isso. Então, triunfo de Rava, uma prova contra Rava, Rava deveria dizer, uma vez que o credor pegou algo contra a vontade do devedor e a Torá proíbe isso que ele pegou o penhor não deveria funcionar, e o penhor deveria ficar com o devedor, e que o devedor escolha um outro penhor para dar. E se vê da Mishnah aqui não. Porque conforme Rava, Amalak Rava Shanatan, fala Rava, isso também é uma exceção. De Amar Kra Shev Tashiv, a Torá diz devolva, repetindo para o credor. Veio dizer, se você pegou um penhor de forma proibida, devolva ao devedor para que ele use. Ou seja, a Torá veio dizer que o credor fica com o penhor. Ele pegou o penhor, mesmo à força, ele pecou, mas ele fica com o penhor. Só que o que? Ele tem que devolver para o devedor usar quando o devedor precisa. Então a Torá disse isso, que o credor fica com esse penhor. Então o Abai, agora Abai já sabia que isso que ele pegou o penhor de forma proibida funciona. Porque o passuco fala Ashev Tashiv, Abai diz que um ato proibido funciona, então aqui também. Então por que a Torá fala Ashev Tashiv? E Lav de Amar Achman Ashev Tashiv. Se não fosse esse Ashev Tashiv, Havamena Isura Avad, Ibai Neadar e Ibai Lo Neadar. Se não fosse esse Ashev Tashiv, fala Abai, eu ia dizer, ele pegou o penhor e ele cometeu um pecado, ele pegou a força do devedor. Poderia pensar que ele não tem obrigação de deixar o devedor usar? Fala a Torá que sim. Poderia pensar que ele pegou esse penhor contra a vontade do devedor. Ele não vai saber que ele tem a obrigação de devolver para que o devedor use. Falou o passuco que sim. Kamash Malá. Próxima linha. Vale PA. Sabemos da lei da PA. A pessoa que vai colher o campo dele tem que deixar um canto para os pobres colherem. Essa é a mitzvah da PA. É um dos matanotanim, um dos presentes que a Torá dá para os pobres.
A Torá diz, não colha a sua safra sem deixar pear. Deixe pear para que os pobres colham. Betânia, fala Braita. Mitzvat pear afrish min hakama. Fala Braita, como a gente falou, a mitzvah principal da pear é deixar que os pobres colham esse canto. Lo afrish min hakama, se o dono do campo não obedeceu à lei e ele colheu a safra dele, e afrish min omarim. Então, mesmo que ele já colheu tudo, deixa parte da safra para os pobres como pear. Loi frishmina omarim, se ele não fez isso também, ele armazenou já a safra, e a frishmina kriat lo mircho. Então, a safra está no armazém, dê parte da safra para os pobres. Imediatamente. Mircho meastro venotenlo. Se ele fez miruach também. Mencionamos no shuru passado, miruach é quando a pessoa tem uma pilha de cereais no armazém e ele alisa essa pilha. E, nesse momento, a safra se obriga a trumot e mastrot, as oferendas e os dízimos. Então, se ele já fez miruach, já alisou os montes de cereais, primeiro ele separa trumot e mastrot, e ele dá para os pobres parte da safra. A pessoa não pode dar para o outro algo que está obrigado a trumot e mastrot e não foi separado do trumot e mastrot, para que o outro não coma sem separar. Mishum Rebi Shmuel amru af mafrish min ha'isa. Falar em nome de Shmuel mais. Mesmo que a pessoa fez farinha com essa safra e fez uma massa e não deu PA, dá parte da massa para os pobres como PA. O que se vê? Se vê não como Abai. Abai iria dizer, um ato proibido funciona. A mitzvah da PA principal é deixar para que os pobres colham. Ele colheu tudo, Abai vai dizer, essa colheita funciona. Isso já é do dono. Não está mais na situação da PA? Então Abai ia dizer que o dono se isentaria da PA. Se ele colheu sem separar a PA, já passou o momento da PA. O ato funciona, aqui se vê que não. Se vê que o ato da colheita não funcionou para isentar o dono da safra da PA. Não como Abai. Amalach Abai Shaneatam da Malkara. Fala Abai que é uma exceção. Temos um pasuk, Azov, Ta'azov, Yeteira. Então ela fala Azov e Ta'azov. Duas vezes, para enfatizar que mesmo se você colheu a safra sem separar a PA, você ainda tem a obrigação da PA. Fala Abai, aqui a Torá fala diferente. Aqui o ato proibido não funciona. Verava, Rava já sabia disso. Rava disse, qualquer ato proibido não funciona. Então por que eu posso falar Azov Ta'azov? Amalach, Yesh lecha zivah acheret sheikazu. Fala, a Torá veio dizer que tem um outro caso que eu poderia pensar que a pessoa não tem a obrigação de deixar PA, e ele tem. Veizozé mafkir karmo. Esse é o caso de mafkir karmo. Detana fala breve sobre isso. Mafkir karmo veishkim la shachar. O batro chayav beperet veolelot beshiricha bepa. O patur min hamaster. Fala breve esse caso de mafkir karmo. A pessoa tem um campo ou tem um vinhedo, por exemplo, e ele fez efker. Ele se despropriou desse vinhedo, digamos. Já não é mais dele. De manhã cedo, ele foi e adquiriu posse do vinhedo outra vez. Então ele adquiriu algo que é efker. Algo que não pertence a ninguém. Ele não tem a obrigação de separar trumot e mastrot. As oferendas e os dízimos do Cohen, do Levi, ele não tem essa obrigação. Mas ele ainda está obrigado a matanot anim. As mitzvot da colheita ainda se aplicam. Tem várias matanot anim, peret, olelot, shiricha, e também PA. Mesmo que ele se despropriou do vinhedo, digamos, quando ele vai colher, tem que deixar PA e as outras matanot anim. Isso se aprende de Azov Ta'azov de Sirava. Amale Ravacha beredirava de Ravashi. Falou Ravacha, filho de Rava para Ravashi. Vashta de Shaninan kol anishinui. Abai verá e vai plig. Fala o sábio. Abai e Rava discutiram se um ato proibido funciona ou não funciona. Até agora a gente viu vários casos que a Torá fala ou claramente ou dá uma dica se funciona ou não funciona. Qual é o debate entre Abai e Rava? Cada caso que a gente viu até agora, a Torá especificou se a pessoa fez o ato proibido, ele transgrediu a proibição, se esse ato tem consequência
funciona ou não. Então, sobre qual caso Abai e Rav estão discutindo? Não encontramos nenhum caso que Abai fala uma coisa e Rava discute na prática. Então fala Ravashi, Beribit Ktsutsa Kamifria. Fala Ravashi, a discussão é no caso de Ribit Ktsutsa. Meio que de Rabi Azar, da Rabi Azar, como falou Rabi Azar. Ribit Ktsutsa, Yotza Bedayanim. Viramos a página. Avak Ribit Ena Yotza Bedayanim. A Torá diz, não empreste em troca de juros. A proibição pela Torá é de cobrar juros de um empréstimo. Isso é Ribit Ktsutsa. Fala Beazar, se o credor cobrou juros do empréstimo e o devedor foi no tribunal, o tribunal vai tirar esses juros do credor, devolver para o devedor. Isso é só se eram juros pela Torá, juros do empréstimo. Mas Avak Ribit, que é juros pela lei rabínica só, como num caso de um juros que foi pago numa venda. O comprador pagou mais porque ele demorou para pagar, por exemplo. Isso é juros proibido só pela lei rabínica. Uma vez que a lei é mais leve, pela Torá isso é permitido. Se o vendedor recebeu esses juros, ele não tem que devolver. O tribunal não vai obrigar ele a devolver. Então fala Beazar, se é Ribit Ktsutsa, juros do empréstimo que é proibido pela Torá, o tribunal obriga o credor a devolver para o devedor. Se é juros de uma venda, que é só proibido Biderabanan, o tribunal não obriga que ele devolva. Assim fala Beazar. Rabi Yochanan amar, afilo Ribit Ktsutsa ena yotza bedayanim. Fala Rabi Yochanan que não. Qualquer juros, mesmo o credor cobrou juros do empréstimo, ele não tem que devolver. Um zoé melhor, mas Ravashi disse que a base para essa discussão de Rabi Azar e Rabi Yochanan é a mesma do que Abai e Rava. Ou seja, Rabi Yochanan disse, o credor cobrou juros, essa cobrança funciona. Como Abai diria. Então, ele pode ficar com esses juros, mesmo que uma cobrança proibida, ele pode ficar com isso. E Rabi Azar disse, como Rava, o ato proibido não funciona, essa cobrança é como se não aconteceu, e o credor tem que devolver os juros para o devedor. Assim falou Ravashi. Amarley falou o sábio, Atam besvará pligui, Atam bekrai pligui. Não é a discussão entre Rabi Azar e Rabi Yochanan. A discussão não é por um raciocínio lógico de Abai e Rava, é sim pela discussão. Como é que se explica o Pasuk? Como a gente vai ver agora, da Rabi Yitzhak, mais da Rabi Yochanan. Falou Rabi Yitzhak, por que disse Rabi Yochanan que o credor que cobrou juros não tem que devolver? A marca do Pasuk, Beneshech Natan, o Betarbit Lakach, Vachai lo yichye, lechaim nitan velo leshavon. O profeta fala, o credor que cobrou juros do devedor, ele vai falecer antes do tempo dele. Isso que o profeta disse. O profeta não disse que ele tem que devolver. O compromisso do credor é com esse castigo, não é com a devolução. Então, por isso, falou Rabi Yochanan que o credor não tem que devolver. Ravacha Barada, Marmeacha, fala Ravacha Barada, um outro passo que Rabi Yochanan se apoia. Vereda melokecha ni Hashem, lemorana tati velo leishavon. O passo diz que a proibição dos juros é que o credor cobra os juros. Ele tem que temer Hashem e não cobrar. Essa é a proibição. Se ele cobrou, ele pecou, mas ele não tem que devolver. O ponto não é que ele fique com os juros, não é essa a proibição. A proibição é a cobrança. Já passou. Ele cobrou, ele pecou, mas ele não tem que devolver, fala Rabi Yochanan. Rava amar me'acha fala do outro pasuk, atoevota el asa mot yomad amav bom, ve'orid ben parit shofech dam. Então, fala um outro pasuk, menciona a pessoa que emprestou cobrando juros, ele vai falecer antes do tempo, e depois o pasuk menciona a situação de um assassino. Então, o kshu malveribit leshofche damim. O pasuk associa entre a pessoa que empresta cobrando juros e um assassino. Farava, entre outras coisas que a gente aprende daqui, farava, se a pessoa lá além mata alguém, ele tem pena de morte. Ele não tem que pagar nada, dinheiro. Assim também a pessoa que cobrou juros, ele não tem que pagar. Esse é o motivo de Rabi Yochanan. Fala, sabe qual é o motivo de Rabi Azar que diz que o credor devolve os juros? Da marca do Pasuk,
Fala Belazar, tem um outro passuco. O passuco diz que o credor não deve cobrar juros. Não pode. Para que o devedor possa viver, possa se sustentar. Então não cobra juros, cobra o que você emprestou. Fala Belazar, se o credor cobrou juros, ele tem que devolver os juros para o devedor, para que ele possa se sustentar, para que ele possa viver. Então você vê que a discussão entre Rabi Elazar e Rabi Yochanan não tem nada a ver com a discussão entre Abai e Rava. É como é que se explica o passuco. Então, então volta a pergunta, sobre qual caso Abai e Rava estão discutindo se um ato proibido funciona ou não. Então, conforme uma das explicações do Rashi, que a Gemara quis dizer aqui, que a discussão entre Abai e Rava é uma discussão teórica. Na teoria, o padrão é que um ato proibido funciona ou não funciona. Essa é a discussão entre Abai e Rava. Uma pergunta filosófica, teórica. Será que, por padrão, o ato proibido funciona ou não? Mas na prática não tem discussão. Porque em cada caso a Torá fala se funciona ou não funciona. Uma outra explicação. Outra explicação é que Abai e Rava vão discutir como é que se explicam todos esses psukim que a gente viu. Abai diz um ato proibido funciona. Tem psukim que parece que dizem isso e Abai já saberia ser o passuco também. Então Abai tem que explicar esses psukim para alguma lei. Rava diz um ato proibido não funciona. Então ele tem que explicar outros psukim diferentes de Abai. A discussão é, primeiro de tudo, teórica, se um ato proibido por padrão funciona ou não. E a consequência disso é como é que vão se explicar todos os psukim. Conforme Irash, temos que pular várias linhas. Aqui, vamos chegar na segunda linha larga. Na metade da página as linhas ficam mais largas aqui. Então, na segunda linha, porque essa sequência da Gemara, conforme Irash, é uma outra versão, mas é uma repetição do que a gente falou antes, dos juros. Tá no Rabanan falar, Braita, agora um outro assunto. Kol asher bomum lo takrivu. O passuco diz, com relação a um sacrifício de um animal defeituoso, lo takrivu, proibindo. Fala Braita, matamut lomar, o que isso veio dizer? Im belot ishchatu, arekvar amur lemata. Se a Torá veio proibir de sacrificar um animal defeituoso, já sabemos que é proibido sacrificar um animal defeituoso, porque a gente já sabe que é proibido abater um animal defeituoso também, como a gente vê na sequência. Proibido abater um animal defeituoso para o sacrifício, a gente já sabe disso. Então o que esse lotakrivo veio acrescentar? Ela mata mudomar lotakrivo batakdishu. Esse lotakrivo, a intenção é proibir, santificar um animal defeituoso, balmum, para o sacrifício. Não santifique o animal defeituoso para o sacrifício, porque é proibido sacrificar. Mikaramru, Amagdish balemumim legav mizbeach over mishum chamesha shemot. Aqui os sábios disseram, a pessoa que santifica o animal defeituoso e sacrifica, transgride 5 proibições. Mishum batakdishu, porque ele santificou. Mishum batishchatu, porque ele abateu. O Mishum batizreku, porque ele sacrificou o sangue no mizbeach. O Mishum bataktiru, porque ele queimou o sacrifício em cima do altar. Kulou o Mishum bataktiru miktsatu, tanto por queimar tudo ou por queimar parte, também é proibido. Vamos ver a fonte logo mais. Mishum Rabi Yossi ben Rabi Yehuda amru afka baladam. Falar em nome de Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, mas que se o Cohen recebeu o sangue do abate de um animal desses defeituoso, o Cohen recebeu o sangue desse animal, o Cohen também pecou. Também o recebimento do sangue do animal Balmum, fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, é proibido. Vamos ver a fonte no Daf de amanhã, Bezerra Hashem. Então agora vamos analisar essa breta. A breta começa dizendo, o que esse Takrivo veio dizer? Já sabemos que é proibido abater o animal defeituoso para o sacrifício. Então a pergunta é Hanamur. Qual é a fonte disso? Então ele fala uma outra breta. Averet o shabur o charutz o yaberet lo takrivo. O passuco começa mencionando vários animais defeituosos e diz lo takrivo, proibindo. Matamut lamar, o que isso veio dizer? Imbatakdishu arekvar amur lemar. Se veio proibir e santificar, já sabemos disso, como a gente falou na breta de antes. Ela matamut lamar lo takrivo. Por que a Torá fala então lo takrivo?
Baltish Hatu veio proibir abater um animal defeituoso para o sacrifício. Veishe lotitnu eluishim. E a Torá proíbe também encher lotitnu com ação ao fogo. Uesh, não sacrifique queimando o animal defeituoso. Enela kulan mitzatan minayin, da onde eu sei que também queimar parte do animal é proibida. Talmud lomar mehem, falou o passuco deles. Ou seja, deles significa mesmo de parte deles. Zrikat também minayin, da onde você vê que é proibido sacrificar o sangue de um animal defeituoso. Talmud lomar alamizbeah, falou o passuco, tudo que tem a ver com o altar é proibido. Isso inclui o sacrifício do sangue. La Hashem lerabot tzera mishtalech. Eu posso falar Hashem para Hashem. Isso está sobrando. Fala Braita, isso dá uma dica para uma outra lei. Do Seira Mishtalech, o bode expiatório do Yom Kippur, o bode que era jogado no abismo, não pode ser defeituoso também. Vamos ver agora melhor como é que se aprende isso. Quando La Hashem lerabot, você quer me dizer que essa palavra La Hashem, para Hashem, veio incluir o Seira Mishtalech, que não pode ser defeituoso? Vertanya traz uma outra braita. Essa outra braita se trata de shchutechutz, a proibição de sacrificar ou abater um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Então, e korban shomeani af kodshe bedek habayit. O pasuk diz, não sacrifique um korban fora do Beit HaMikdash. Fala a braita, a palavra korban pode se tratar também de kodshe bedek habayit, um animal que foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash. Também é chamado de korban. Shenikiru korban, que inash lemar vanakrevet korban Hashem. O pasuk menciona lá utensílios de ouro que foram dados para o tesouro do Beit HaMikdash e chama isso de korban, chama isso de sacrifício. Então, se é proibido sacrificar um korban ou abater um korban fora do Beit HaMikdash, talvez também isso inclui um animal que pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Kodshe bedek habayit. Então, o Domar falou o pasuk não. Verpetach oel moed vegomer. O pasuk diz, el petach oel moed, harui le petach oel moed, chayavim, alav mishum shchutechutz. She'en raui le petach oel moed, en chayavim, alav mishum shchutechutz. Como a gente falou antes, os animais que são santificados para o tesouro do Beit HaMikdash são defeituosos. Vimos já no começo do shiur que é proibido santificar um animal válido para o sacrifício para o tesouro do Beit HaMikdash. Então o pasuk diz, não abata um animal que poderia ser sacrificado, um animal que não tem defeitos, não abata esse animal como sacrifício fora do Beit HaMikdash. O animal do tesouro do Beit HaMikdash é defeituoso, então pode ser abatido fora. Então, Otziani et Elon, velo otzi parat chatat, veser mishtalech, she'en reuim lepetach oel moed. Conforme o que foi dito, eu diria que se a pessoa abateu a vaca vermelha parado num local errado, ou abateu o bode expiatório do Kippur, Seira Mishtalech, num local errado, fora do Beit HaMikdash, por exemplo, poderia pensar que ele pecou o pecado de shchutechutz, porque são animais que não têm defeitos. Também é petach oel moed, podem ser sacrificados na teoria. Então, Talmud lomar la Hashem. Por isso o pasuk fala la Hashem. Mishim meuchadim la Hashem. Yatzueru shem meuchadim la Hashem. Esse la Hashem veio dizer que se o animal pode ser sacrificado, e ela Hashem é designado para ser para Hashem como um sacrifício, e a pessoa abateu fora do Beit HaMikdash, isso é proibido por shchutechutz. Já a vaca vermelha não é um sacrifício. A vaca vermelha tanto é queimada fora do Beit HaMikdash. O bode expiatório do Kippur, que é jogado no abismo, não é sacrificado para Hashem. Então, se a pessoa abateu em qualquer lugar, ele não pecou por shchutechutz. O ponto aqui é que a breta de antes, que mencionou lá o caso do animal defeituoso, falou, lá Hashem inclui o bode do Kippur, que não pode ser defeituoso. O Seira Mishtalech. E aqui, essa breta de shchutechutz, o abate fora do Beit HaMikdash, com o lá Hashem exclui o Seira Mishtalech. Como é que fica isso? Rava explicou o assunto. Então, Farava. Verpetach lerabot la Hashem leotzi. Lá no caso dessa última braita, do shchutechutz, abater um animal fora do Beit HaMikdash, a Torá fala, verpetach. Se um animal que não tem defeitos, como a gente falou, pode ser sacrificado, e foi abatido fora do Beit HaMikdash, isso é proibido. Shchutechutz. Se foi abatido como sacrifício, o animal foi santificado.
Então isso incluiria o bode do Yom Kippur, porque o bode do Yom Kippur também foi santificado e também não tem defeitos. Então, se a Torá quisesse incluir o bode expiatório do abismo do Kippur, poderia parar por aí, falar só o Petach HaMoed já incluiria o Seir HaMishtalech. Por que a Torá fala lá Hashem? E se lá Hashem veio falar o contrário, veio mudar alguma coisa. Então veio falar um sacrifício para Hashem que foi abatido fora do Beit HaMikdash, isso é proibido por Shchut Echutz. Já o bode expiatório do Kippur, que é jogado no abismo, Seir Lazazel, não é um sacrifício para Hashem. Então, se foi abatido fora do Beit HaMikdash, a pessoa não pecou o pecado de Shchut Echutz. Isso lá, que se a Torá quisesse parar por aí, incluiria já o Seir HaMishtalech com o Petach HaMoed. Porque falou lá Hashem, é para mudar alguma coisa, é para mudar e falar que o Seir HaMishtalech pode ser abatido em qualquer lugar, ou seja, que a pessoa não peca o pecado de Shchut Echutz, porque não é para Hashem, um sacrifício para Hashem. Já no caso, na breta de antes do animal defeituoso, lá o pastor diz, não queime o animal defeituoso, não sacrifique ele. Isso já exclui o bode do Kippur, do abismo, porque não é sacrificado, de qualquer forma não é queimado. Então, poderia falar, se a Torá quisesse dizer que o bode do abismo pode ser defeituoso, podia parar por aí. Ia falar, um animal que é um sacrifício, é queimado, não pode ser defeituoso. Já o bode do abismo, eu não incluiria nessa lei, porque não é queimado, não é sacrificado. Por isso, quando a Torá fala, Hashem veio mudar alguma coisa. Então veio falar que o bode do abismo não pode ser defeituoso. Também o bode do abismo não tem defeitos e poderia ser sacrificado para Hashem, então não pode ser defeituoso. Tudo depende do contexto, fala Rav. Se antes de lá Hashem a gente inclui o Seir HaMishtalech, lá Hashem veio excluir. Se antes do lá Hashem a gente exclui o Seir HaMishtalech, lá Hashem veio incluir. Depende do caso. Lá Hashem veio mudar alguma coisa. Analisa essa lei. Tama de katav kra la Hashem, hudeló mais de Seir HaMishtalech balmo. Todo motivo que o bode do abismo, o bode expiatório do Kippur não pode ser defeituoso, é porque a Torá fala lá Hashem. Se não tivesse falado, poderia falar, o bode do abismo pode ser defeituoso. Isso que sai. Pergunta, temos uma lei que no Kippur, 2 bodes são trazidos para o Beit HaMikdash, nesse ritual. E o Kohen Gadol, ele faz um sorteio. Sabemos disso. Ele sorteia um bode para o sacrifício e um bode para o Azazel, para o abismo. Agora, ele vai fazer um sorteio. Ele não sabe qual animal vai ser sorteado para o sacrifício. Então, com certeza, os 2 animais não podem ser defeituosos. Nenhum dos animais pode ser defeituoso, porque a gente não sabe qual vai ser sorteado para o sacrifício. O sacrifício não pode ser defeituoso. Então, é claro que o bode do abismo não pode ser defeituoso, por causa do sorteio. Então, por que a Breda tem que aprender de lá Hashem que o bode do abismo não pode ser defeituoso? Então explica. Amar Rav Yosef Haman e Hanan HaMitzri. Fala Rav Yosef, essa Breda não é como Hanan HaMitzri. De Amar Afilu Dam Bekos, Mevi Havero Mezaveglei. Disse Hanan HaMitzri o seguinte. Digamos que o Kohen Gadol sorteou o bode para Hashem e o bode para o Azazel. O bode para o sacrifício foi abatido e o Kohen Gadol recebeu o sangue do abate. E o bode do abismo morreu. Fala Hanan HaMitzri, vamos trazer um outro bode. Esse bode que foi abatido já é para Hashem. Vamos trazer um outro bode para o bode expiatório. Então eu poderia pensar que podemos trazer um outro bode defeituoso. Fala lá Hashem que não. Então pergunta, mas nem de Shmat Lei de Hanan HaMitzri, de lo ave de Hui. De lo tzarich hagrala, mishmat Lei. De mamãe tem uma grila. Não é suficiente para responder. Pergunta aqui a Gemara. O que disse Hanan HaMitzri é uma coisa. A novidade dele é que se esse bode expiatório morreu, o bode para Hashem, que foi abatido, continua válido. Isso que ele veio dizer. Mas pode ser que ele vai dizer que precisamos de um sorteio para saber qual vai ser o bode
do abismo. O bode do abismo morreu. Vamos trazer um outro animal. Talvez ele vai dizer, traga 2 animais e sorteio. Agora, esse sorteio tem que ser como o primeiro. Se ele vai obrigar um sorteio, vai ter que ser como o primeiro, que são 2 animais que não são defeituosos. Então, pode ser que de qualquer forma, conforme Hanan Amitri, a gente não poderia trazer animais defeituosos para o ser Mishtalech. Então, por que precisamos de Lashem? Esse passuco. Elamar Rav Yosef, responde Rav Yosef diferente. Haman e Rabi Shimoni. Essa breita vai como Rabi Shimon. De Tana fala outra breita. Metechad me'em vi chavero belo agrala de Rabi Shimon. Disse Rabi Shimon, nesse caso que o bode morreu, trazemos um outro bode do abismo. Um outro ser Mishtalech sem sorteio. O sorteio já aconteceu. Esse bode para Hashem já foi sorteado. Esse é o principal, fala Rabi Shimon. O ser Mishtalech morreu, traga outro bode para ser jogado no abismo. Sem sorteio. Poderia pensar que eu posso trazer um bode defeituoso, porque não tem mais sorteio. Esse bode com certeza vai para o abismo. Falou, passou para Hashem que não, que o ser Mishtalech não pode ser defeituoso. Amarava, farava, lonitzrecha. Farava uma outra explicação. Ou seja, podemos dizer que essa breita não vai só como Rabi Shimon. Que quando Shuman bobayom, vechilelo al chavero. Falava, pode ser que o caso da breita é o seguinte. Precisamos ensinar Hashem para um caso específico. O Kohen Gadol sorteou o bode para Hashem, o bode para o Azazel. O bode para o Azazel, o ser Mishtalech, se tornou defeituoso. Veio alguém lá do Bet HaMikdash, por certo motivo, trouxe um outro animal como resgate desse animal defeituoso. O ser Mishtalech se tornou defeituoso, ele vai fazer um hilul, um resgate. Transferir a santidade desse ser Mishtalech defeituoso para outro animal. Agora, ele trouxe um outro animal defeituoso. Então, Tzagadol de Ramina, Bishlamei Kara, lo yadinan, ihai mikva lashem, ihai mikva lashem. Havalacha, kevalein kar, shem lolaki. Eu poderia pensar o seguinte. No princípio, a gente tem que ter 2 animais que não são defeituosos para o sorteio. Porque a gente não sabe qual animal vai ser sacrificado. Vai ser sorteado para Hashem. Então, os 2 têm que ser animais válidos para o sacrifício. Agora, o sorteio já aconteceu. Esse ser Mishtalech se tornou defeituoso. Agora, o responsável lá no Bet HaMikdash, por certo motivo, fez o resgate desse animal por outro defeituoso. Eu poderia pensar que ele não pecou. Ele pegou um outro animal, agora defeituoso também, para o ser Mishtalech. Poderia pensar que não tem problema. Poderia pensar que o ser Mishtalech pode ser defeituoso. Ele não pecou. Kamash Malan, por isso fala lá Hashem, que ele pecou. Porque o ser Mishtalech não pode ser defeituoso, e ele santificou esse outro animal defeituoso para o ser Mishtalech. Com esse resgate, ele transferiu a santidade para esse animal defeituoso também, santificou esse animal defeituoso para algo proibido, para o ser Mishtalech, então ele veio, passou a dizer que ele pecou. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor os assuntos de sacrifícios defeituosos, com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém.